queria nesse momento te convidar a abrir a Escritura. Vamos ler o livro de 1 Samuel, seguindo a nossa série, capítulo de número 1, versos do 1 até o 18. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 ao 18. Nós estamos, enquanto você abre, estamos retornando a essa série maravilhosa de Samuel, cujo título se chama O Rei que Precisamos. E o tema de hoje é esse que está aqui à frente: como lidar com a angústia e o angustiado. Então, nós vamos pensar um pouco sobre esse tema tão importante e atual para os nossos dias. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 ao 18. Amém? Diz assim o texto: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos a Deus em oração mais uma vez, para que o Senhor nos ajude. Pai nosso que estás nos céus, santificado e exaltado, Senhor, é o teu poderoso nome. Obrigado, Deus, por mais uma manhã, Senhor, que podemos nos reunir como igreja, adorar, bendizer o teu nome, Senhor, de forma tão plena, de forma tão bela como foi feito aqui. E agora, Senhor, paramos tudo, Senhor, para ouvir a tua palavra. E com certeza, Senhor, temos certeza que há uma palavra, Senhor, para os nossos corações. Há uma palavra, Senhor, aqui nesse texto, nessa manhã, que precisamos ouvir, Senhor. Seja para o nosso coração, ou seja para o coração do meu irmão que está do lado. Mas eu preciso aprender como lidar com a angústia e com o angustiado. Então, por favor, Senhor, fala conosco. A partir da experiência da tua serva Ana, que o Senhor nessa manhã seja tudo em nós. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado e não o nosso, para que a tua igreja seja edificada e o Senhor e não outro seja glorificado. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
Bom, irmãos, como eu disse, nós estamos retomando um sermão. Obviamente, esse sermão já foi pregado há cerca de 1 ano e meio atrás, para quem estava aqui lembra disso, e decidimos repregar pelo menos os 3 primeiros sermões de Samuel, tendo em vista a importância dele, tendo em vista a atualidade dele. Só para você ter ideia, eu lembro que, como eu mudei a introdução, obviamente, mas eu lembro que a introdução que eu trouxe para a gente aqui foi um dado das Organizações Mundiais de Saúde, apontando o Brasil como campeão de crise de ansiedade e depressão. Eu lembro disso, não está aqui, mas eu lembro que foi exatamente isso que a gente trouxe. E esse sermão foi pregado em 2019. Isso significa que ainda nem sabíamos que atravessaríamos uma grande pandemia. E os irmãos sabem muito bem que a pandemia, ela parece que fez intensificar ou talvez lançar luz sobre esses problemas. Esses problemas aumentaram, enfim, dobraram, triplicaram durante a pandemia. A gente nem sabia disso. Eu estou só trazendo essa informação para a gente ver, irmãos, como é importante estar aqui, ouvir a palavra e guardar essa palavra no nosso coração. Porque não são palavras jogadas ao vento, são palavras reais para a nossa vida real. E hoje eu trouxe outro dado, aí já um pouco mais atualizado, tendo em vista a nossa pandemia. Eu consegui achar 2 pesquisas realizadas no Brasil, agora perto do final de 2020, que tentou analisar o que aconteceu durante a pandemia, pelo menos até aquele período. Uma pesquisa é da UFRGS, ou seja, do Rio Grande do Sul, e a outra pesquisa é aqui do Rio de Janeiro, da nossa UERJ. As 2 pesquisas mostraram dados realmente alarmantes. A primeira, a pesquisa gaúcha, concluiu que no tocante à depressão e ansiedade, a depressão aumentou, a ansiedade aumentou 80%. Os quadros de ansiedade aumentaram 80% durante a pandemia e a depressão 68%. Então veja, é um aumento gritante. E a nossa pesquisa carioca descobriu que subiu para 90% o número de pessoas com crise de ansiedade. Os fatores motivadores para isso não precisa nem listar aqui, porque todos vocês, juntamente comigo, passamos por essa pandemia, seja o medo da morte, seja ver pessoas falecendo do nosso lado, amigos, companheiros, familiares, pessoas sendo internadas, alguns voltando, outros indo, seja por causa do isolamento, seja por causa da crise econômica, seja por tantas coisas. Nós vimos que essas pesquisas realmente são verdadeiras. E aí, antes da gente entrar, a gente viu essa semana, ou melhor, semana passada, um quadro, tendo em vista que estamos vivendo o período de Olimpíadas. A gente acabou de ver isso de forma constatada na nossa frente. A grande atleta Simone Biles, todo mundo sabe, declarou, ela mesma declarou, e ela desistiu do torneio da competição. Desistiu. Só que para quem não está habituado e não conhece a própria atleta, eu confesso que não é um esporte que eu acompanho, mas a Simone Biles é muito famosa. Ela é como Michael Phelps, por exemplo, ela é um fenômeno naquele esporte. Então não tem como não conhecer Simone Biles. Ela é uma atleta que tem 24 anos de idade. Ela foi campeã mundial 4 vezes seguidas. Ela tem mais de 30 medalhas, somando Olimpíadas, mais campeonatos mundiais. Enfim, ela era super favorita para as Olimpíadas de Tóquio. Significa que bater Simone Biles na Olimpíada de Tóquio seria muito difícil. As russas tentaram, o próprio Brasil tentaria, mas não conseguiria, provavelmente. Mas depois da primeira prova de solo dela, ela então deu essa declaração dizendo que desistiria. E o motivo pelo qual ela desiste é muito preocupante. Veja, eu trouxe aqui algumas palavras dela, enfim, que ela publicou dizendo o seguinte, abre aspas, acho que a saúde mental é mais importante nos esportes nesse momento. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos, e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Então veja, esse grande fenômeno, essa mulher incrível, Simone Biles, favorita nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disse exatamente o que constataram as nossas pesquisas. Disse exatamente o que a gente vem dizendo, não só o pastor, mas como várias autoridades da área da saúde,
vários pastores também, várias pessoas vêm alarmando e dizendo, alertando e dizendo que não dá para brincar com as doenças da mente. Depressão e ansiedade, como dizem, é o mal do século. É a doença que está aí, batendo em nossa porta, né? Infelizmente, muitos dos nossos irmãos já passaram. Talvez alguns estejam passando por algum grau, por algum nível de doença da alma ou até uma angústia no coração. Tá? E é sobre isso, exatamente isso, que nós vamos falar aqui. Foi sobre isso que nós acabamos de ler. Tá? Eu acho, irmãos, uma das coisas mais impressionantes no livro de Samuel, e você está aqui com o título do livro aqui diante de você, O Rei que Precisamos. Eu disse semana passada na introdução de Samuel que esse texto é o texto mais importante para a história do povo de Deus de Israel. Por quê? Porque ele marca a transição, né, de uma confederação de tribos para uma nação unificada. Ele marca a transição, né, de um governo de sacerdotes, de juízes, para então uma grande monarquia. E aí, para nossa surpresa, ao invés do texto e de Deus, né, através do profeta aqui, se concentrar na família real, se concentrar talvez na família do sacerdote, não. A personagem principal é uma mulher, e uma mulher angustiada. Então isso precisa chamar a nossa atenção, e é sobre isso que nós vamos fazer. Nós vamos pensar aqui. Tá? Embora esse mal esteja crescendo, eu acredito que a palavra de Deus tem uma palavra final sobre isso. E a pergunta que a gente vai responder aqui é justamente essa: como lidar com a angústia e com o angustiado? Eu poderia, talvez, colocar a pergunta de outra forma, dizendo qual deve ser o papel da igreja ao lidar com a angústia e com o angustiado. Tá? Eu mudei também os nossos tópicos. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver. A igreja é lugar de gente angustiada. Isso mesmo que você ouviu. Igreja é lugar de gente angustiada. Vejamos isso, dos versos de número 1 até o verso de número 7. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Verso 7. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então o texto abre dizendo que temos diante de nós uma mulher angustiada. Eu acho que está bem claro aqui o fato dela não dormir, o fato dela não comer, o fato dela chorar muito, ela não consegue se relacionar, ela não tem alegria. É uma mulher angustiada. 3 observações importantes do que a gente acabou de ler. Primeiro, a causa da angústia daquela mulher. Infelizmente, a gente lê o texto, né, de forma apressada, a gente entende errado. A gente acha que aquela mulher era angustiada simplesmente porque era uma mulher estéril. Mas não é isso que o texto acabou de dizer. Ela era uma mulher angustiada porque, somado à sua esterilidade, tinha a provocação de sua rival. Alguém de dentro da sua própria casa a provocava todas as vezes que ela subia à casa do Senhor. E a segunda observação é justamente essa. Infelizmente, para Ana, ir à casa do Senhor era sinônimo de sofrimento. O texto acabou de dizer que isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava. Então veja, em primeiro lugar a gente precisa pensar isso. Que para aquela mulher, e talvez para muitos de nós, ir à igreja seja sinal de sofrimento. E a gente vai entender por quê. Em terceiro lugar, Ana apresenta os sintomas de uma pessoa em depressão. Ou, no mínimo, de uma pessoa angustiada. Em segundo lugar, igreja também é lugar de gente que faz piorar a angústia. Se a igreja pode ser lugar de gente angustiada, igreja também pode ser lugar em que faz piorar a angústia de alguém. Por mais que o quadro dessa mulher fosse ruim e caótico, veja, eu disse, ela era uma mulher angustiada. Todas as vezes que ela ia para a casa do Senhor, aquela outra mulher provocava ela. Mas agora a gente vai ver que os personagens da história, eles não vão fazer passar a angústia. Eles vão fazer piorar a angústia. E esses personagens estão ligados ao templo, à igreja, inclusive à família daquela mulher. Pastor Wilson Porte Júnior escreveu no seu livro Depressão e Graça, ele disse o seguinte, abre aspas, certamente que
um passo irresponsável de nossa parte no aconselhamento pode levar uma pessoa à morte. Isso, irmãos, é uma verdade que a gente vai constatar a partir de agora. O primeiro personagem que a gente vê no texto é o próprio esposo de Ana, o tal do Eucana, né? No verso de número 8 diz assim: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Irmãos, esse texto aqui não tem como ser interpretado de outra forma. Esse texto aqui é um grande problema. Vejamos. Primeiro, Ana sofre em casa e com seu marido. O texto começa dizendo que texto anterior, disse que ela estava em casa. Ela não comia, ela não dormia e ela chorava muito. Então, embora ela esteja com seu marido, ela esteja chorando. Aqui eu abro um parênteses para dizer, cuidado com as pessoas que estão próximas a nós. Isso é interessante porque quando você lê o verso de número 6 e 7, que a gente acabou de ler, a gente vê uma mulher claramente angustiada. Imagina você ter alguém em casa que não come, não dorme, que chora o tempo todo, que fica no cantinho dela o tempo todo. Mas o mais incrível não é isso. O mais impressionante é você chegar no verso de número 8 e Eucana perguntar assim: por que você está chorando tanto? O marido dela, aquele que deveria cuidar da sua alma, cuidar da sua vida, do seu coração, ele não sabe nem por que ela está chorando. É muito provável, vão dizer os teólogos, que Eucana não sabia da rivalidade de Penina e de Ana. É muito provável. Não sabe por quê. Talvez seja porque trabalhava muito, talvez seja porque simplesmente não se preocupava com isso. Não importa. O ponto é, ele não estava preocupado com aquela que estava próxima dele. Segundo, Eucana é o tipo de homem metido a psicólogo. Você já viu isso? Todos nós temos um pouquinho disso, né? Desculpa os psicólogos em inglês que estão aqui, mas a gente olha uma pessoa e quando identifica uma pessoa sofrendo, aí a gente começa a querer ser psicólogo. A gente começa a querer fazer o que ele fez, adivinhar a causa, em primeiro lugar. Veja, de novo, o que ele diz. Por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Veja que Eucana aponta a causa. E eu já disse que a causa não é essa. A causa para Eucana era a esterilidade de Ana. Mas o problema não é só esse. O problema é a rivalidade e a provocação de Penina com ela. Mas Eucana cismou que é isso. Então ele vai dizer, eu não sou melhor do que 10 filhos. Ele aponta a causa. Segundo, ele prescreve o diagnóstico. Ele prescreve o diagnóstico. E ele diz, eu sou o seu remédio. Eu sou suficiente para poder curar e tratar você. E ele exige que ela melhore. E o terceiro lugar é justamente esse. Eucana é o tipo de homem que acha que o mundo gira em torno dele. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse é o tipo de pessoa, eu estou falando homem aqui, mas isso pode acontecer também com as mulheres. Mas, curiosamente, isso é mais comum nos homens, em nós. Porque a gente pode estar tão desatento ao sofrimento de nossa esposa, ou dos nossos filhos, ou dos nossos amigos, ou principalmente dos nossos irmãos da igreja, que a gente pode achar ou que a solução é muito simples, ou que o problema está naquela própria pessoa. O problema do angustiado é que ele é um angustiado. Não! Existe uma causa. Mas, em primeiro lugar, o que a gente aprende, irmão, é que a causa, para nós aqui, que não somos especialistas, não somos grandes conselheiros, né? Não somos, ou melhor, vocês não são pastores, não estão responsáveis por almas aqui. Então, em primeiro lugar, não é tanto achar a causa, mas é principalmente apontar o remédio. Tá? E não foi isso que Eucana fez. O segundo personagem aqui, aí sim é o pastor. Então, se a gente sofreu, agora quem sofre sou eu, né? É o pastor, é o tal do Eli, o sacerdote. Como é que foi a atitude dele? Vamos ver. Versos 12 até o 16. Eli observava a sua boca. Por que ele estava olhando a boca de Ana? A primeira pergunta que você tem que fazer. Eu não entendi isso, mas tudo bem. Como Ana orava silenciosamente,
seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e ainda exortou, olha, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E aí Ana responde. Mas veja, o triste cenário daquela mulher parece que vai só piorando. Seu marido não a compreende, seu marido acha que o problema está nela, seu marido acha que o problema é a esterilidade e que ele deveria ser suficiente para resolver esse problema. E agora, lembra que eu falei? Igreja também é lugar de gente angustiada. Só que às vezes, infelizmente, me dói dizer isso, às vezes o angustiado pode entrar na igreja e sair daqui pior. E eu falo igreja de maneira geral, não só a nossa. Ele pode entrar triste e sair abatido, enquanto que ele deveria entrar triste e sair alegre. Por quê? Porque pode ter um enviado de Satanás aqui como Eli. Pode ter um pastor enviado de Satanás. Pode ter um irmão que, ao invés de ajudar, vai fazer pior. Primeiro, Ana sofre na igreja. E Eli é como se fosse o seu pastor. Ana sofre dentro da igreja. Veja o que diz o salmista no Salmo 84, versos 4 e 5. Veja o que ele diz. Não sei se você lembra. Salmo 84 é aquele salmo belíssimo, em que o salmista glorifica a Deus por causa da casa do Senhor. E ele vai dizer, quão amáveis são os teus tabernáculos. Você lembra desse salmo? Vejamos o verso 4 e 5. Ele vai dizer assim, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Tiago também, nessa mesma linha, capítulo 5, verso 13, vai dizer, entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Então veja, a igreja precisa servir como um grande hospital. A pessoa precisa chegar aqui anêmica, raquítica, sofrendo, imunidade baixa, com depressão, com ansiedade, e ela precisa sair daqui forte, fortalecida. Esse é o papel da igreja, esse é o papel dos pastores. O nosso papel é esse. Veja, Romanos 12, 15 vai dizer, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Agora, 1 Coríntios 12, versos 26 e 27, é bem pontual e preciso. Veja, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Então aqui fica esse lembrete para a gente. Enquanto seu marido não pode compreendê-la, o seu pastor muito menos a compreende. Aqui há uma informação importante, porque Eli olha para aquela mulher que está angustiada. Lembra, se o marido errou, o pastor errou muito mais aqui. Porque ele olhou para uma mulher abatida, angustiada, sofrendo, e identificou nela uma mulher embriagada. Ele fez aqui o que nunca alguém poderia dizer. Veja, irmãos. E isso precisa estar, bem vivo na nossa memória, porque nós, como igreja, podemos receber pessoas aqui, eu vou botar entre aspas, para você entender bem, pessoas estranhas. Estranhas que eu digo, o que eu estou querendo dizer? Do ponto de vista do estereótipo dessas pessoas. Pense muito bem, imagine que entre aqui um transexual. Imagine que entre aqui um morador de rua. Imagine que entre aqui pessoas humildes, como de fato acontece muitas vezes. Será que a nossa reação é olhar torto? A nossa reação é olhar por baixo ou olhar por cima? Será que a nossa reação é condenar aquela pessoa simplesmente porque a gente olhou ali e viu uma casca? Simplesmente porque a gente viu ali roupas inadequadas? Claro que para um cristão isso é inadmissível, entrar na igreja desse jeito. Agora para o ímpio não. Se ele entrar aqui, deixe entrar. E se for possível, Se for possível, por causa da pandemia, abrace-o, beije-o, aperte sua mão, fale com ele. Mas nunca tome posições precipitadas, como foi a de Eli.
Aquela mulher precisava de uma palavra. E ela recebeu um bota para fora. Foi isso que ele fez. A expressão que a NVI traduziu por vadia, se você acha essa palavra pesada, a palavra original é ainda pior. Significa filha de Belial. Belial, para quem não sabe, é um codinome para ímpio, para servo de Satanás. Irmãos, isso é muito pesado, isso é triste. É claro que a gente pode não estar xingando as pessoas, como ele fez aqui, mas às vezes com o olhar, às vezes pelo simples fato de você passar por alguém e não cumprimentar, não faz questão. Se está ali ou se não está ali, não me interessa. Por exemplo, vou falar só de mim hoje. Eu sou o pastor, eu vim preparado para pregar. Então, o resto, né, que aconteça. Infelizmente, irmãos, a gente pode estar pensando assim. Mas se a gente pensar assim, a gente tem que se lembrar da parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita. Eles estavam mais preocupados com o serviço do que com aquela pessoa caída. Isso é um crime para um cristão. Para tudo, esquece tudo e vai cuidar das vidas. Mas seguindo, terceiro lugar, igreja também é lugar para curar a angústia. Verso de número 9, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. A partir do verso 9, a gente tem uma mudança no texto. Aquela mulher toma uma atitude. E aqui a gente aprende pelo menos 3 coisas aqui para a gente caminhar para o final. Primeiro, onde devemos buscar ajuda? Eu sei que eu acabei de falar que igreja é lugar de angustiado. E tem que ser. Mas em segundo lugar, que a igreja pode piorar a angústia. Mas em terceiro lugar, eu diria, igreja também tem que ser o lugar onde a angústia será curada. Tem que ser, irmão. Não há outra opção. E é justamente o que essa mulher vai fazer. E veja, aqui eu lembro que eu fiz essa ressalva e vou fazer de novo. É importante. Porque quando a gente fala de que a igreja tem que ser o lugar onde a gente vai buscar ajuda, aí talvez você possa pensar assim, então o pastor ou a nossa teologia despreza então os médicos, né? Os especialistas, inclusive os medicamentos. Não. Essa ressalva eu fiz e eu repito, tá? Todas essas doenças precisam sim de tratamento. Nós precisamos buscar ajuda. E quando eu digo que a igreja é um lugar para se curar essa angústia, eu não estou colocando as outras ferramentas que nós temos em segundo plano ou dizendo que elas não são importantes. Não é isso que eu estou fazendo. Veja, quando a gente vai para a Escritura, a gente encontra 2 coisas importantes. Primeiro, a Bíblia defende o tratamento medicamentoso. Isso é importante você entender isso, você lembrar isso. Trouxe aqui alguns exemplos. A própria parábola que eu citei agora, do bom samaritano. O próprio samaritano, quando pega aquele moribundo, né, um semi-morto, alguém que tinha sido espancado, jogado, ele aplica sobre aquele homem algumas essências, vinho, azeite, enfim, algumas coisas que eram usados para tratar feridos naquela época. Isso significa o quê? Ele usou medicamento. Porque fica parecendo que a igreja só vai atuar de modo ultra espiritual e sobrenatural. Não, eu vou botar a mão na cabeça e a ferida vai fechar. É assim. Você vai fazer um curativo naquela pessoa. Você vai cuidar dela, você vai botar a mão nela. É isso que a Bíblia está ensinando. Segundo, Lucas 10, 34. Está escrito essa passagem, perdão. O apóstolo Paulo receitou ao seu discípulo Timóteo, você lembra disso? Vinho, que naquela época era usado como tratamento para o estômago, para dores de estômago, para aliviar as dores de estômago do seu grande discípulo e amigo. Então veja, a Bíblia defende o tratamento medicamentoso, mas em segundo lugar, a Bíblia não rejeita o uso da medicina. Então essas coisas não estão em pé de guerra, né, como se pensa muitos por aí. Veja, Lucas, o próprio companheiro de Paulo, cristão, convertido, né, escritor de livros, enfim, historiador também, dentre muitas coisas que ele era, você lembra? Ele também era o médico amado do apóstolo Paulo. É assim que Paulo o chamava. Lucas,
o médico amado, Colossenses 4:13. Então, por que Paulo lembra isso? Porque, obviamente, Lucas era quem cuidava da saúde de Paulo. Bom, e a Bíblia, obviamente, não rejeita a medicina, mas ela rejeita a confiança demasiada na medicina. Aí sim, nós precisamos lembrar disso. A medicina não é excluída, mas a confiança demasiada na medicina, sim. A gente pode sair de um extremo para o outro. A gente também pode achar que tudo é os médicos, né? Como eu falei aqui já em outras vezes, né? Vacina é tudo, medicina é tudo, psicologia é tudo, e não é. A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar e entender, com o exemplo do rei Asa, que eu trouxe aqui também, e repito, 2 Crônicas 16:12. Diz assim: embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas somente dos médicos. Então veja, o pecado do rei Asa não foi buscar os médicos, mas foi se esquecer do primeiro médico, do médico dos médicos. E infelizmente, irmãos, essa pode ser a nossa atitude também. Mas em segundo lugar, esse lugar aqui pode curar a angústia. Por quê? Porque esse lugar aqui é um lugar de oração. Veja, irmãos, que a cura de Ana, a cura da sua angústia, não passa por outro caminho que não seja oração. Veja o que está escrito no verso de número 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ah, irmãos, a oração é o nosso melhor remédio. Como é bom orar, irmão. E eu falo para você como uma pessoa que já passou por muitas angústias, creio que você também. E quando a gente está atravessando esses momentos, eu sei que é difícil orar, eu sei que é difícil fazer muitas coisas. Mas de todas as coisas que o cristão tem que fazer, ler a Bíblia, ouvir uma pregação, ir à igreja e fazer tudo isso, a oração é a última coisa que cai no cristão. É a última coisa. É a última que fica com você. Porque você pode estar sofrendo tanto que você está como Ana. Eu já passei por isso, talvez você também. Você não consegue nem falar. Mas às vezes em pensamento, em murmúrio, em gemidos, você consegue orar. E como isso é importante e maravilhoso. E mais, Ana nos dá a melhor definição de oração, talvez de toda a Escritura Sagrada. Veja o que está escrito no verso número 15, quando ela responde os impropérios de Eli, ela diz o seguinte: Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Aqui está, irmão, a melhor definição de oração da Escritura Sagrada. É claro que você precisa ter um conhecimento das Escrituras para orar. É óbvio. É claro que você precisa conhecer o Evangelho para orar. É óbvio. Mas, em primeiro lugar, oração não foi feita para teólogos. Não foi feita para doutores e mestres. Oração foi feita para o povo de Deus. Oração foi feita para nós. Inclusive para orar quando a gente nem conseguiu usar palavras. Isso é oração. O que adianta você chegar aqui à frente, levantar a sua voz, citando as próprias Escrituras, ou até falando palavras bonitas, ensaiadas e rebuscadas, mas o teu coração está longe disso. Aquela mulher não falava, ela gemia, mas o coração dela estava sendo derramado diante do Senhor. É isso, é sobre isso que todo o livro dos Salmos vai dizer. É por isso que quando você cai no livro de Salmos de forma apressada, algumas pessoas se espantam da forma como os salmistas se dirigem a Deus. Porque a gente esperava algo mais rebuscado, algo mais ensaiado, algo mais, digamos assim, fino, adequado à majestade de Deus. Não estou dizendo que os salmistas faltavam com respeito, não é isso. Mas os salmistas estavam derramando a sua alma diante de Deus. Eles falaram: até quando, Senhor? Até quando? Acaso não se lembrarás dos teus filhos? Acaso ficarás irado para sempre? Essa era a forma como eles falavam. Por quê? Porque o seu coração estava rasgado diante do Senhor. E essa é a melhor definição que temos de oração. Tiago fala: está alguém aflito? Então ore. Terceiro e último lugar.
O conselho último é: experimente a graça de Deus. Então ele corrige a sua atitude e ele diz àquela mulher, verso 17, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Se você continuar a leitura, no verso número 19, vai dizer que na manhã seguinte, eles voltaram à casa do Senhor e Ana, agora diferente do dia passado, ela adorava ao Senhor. Então a gente pode dizer aqui, irmão, que antes daquela mulher ser contemplada com o filho, ela já estava sendo curada pelo Senhor. Mais uma vez, a angústia dela não está ligada à esterilidade dela. A angústia dela está ligada a toda a opressão e perseguição que ela sofria dentro da sua própria casa. E que só fez piorar na igreja. Mas em último lugar, grave isso, a cura para a angústia não está dentro de você. Ela está fora de você. A cura para a angústia, ela não vem do lado. Ela não vem de dentro, ela vem do alto. Ela vem do nosso Senhor Jesus. Por isso que eu disse, experimente a graça de Deus. Talvez uma pessoa angustiada queira, ou melhor, espere receber uma espécie de receita de bolo. Uma espécie de conselho bombástico. Ah não, o pastor vai falar ali algo que realmente vai mudar a minha vida e eu vou vencer todos os meus... Não é assim que funciona. O primeiro remédio é oração. O segundo remédio é experimentar a graça de Deus. E aí Deus tem duas maneiras de fazer isso. A primeira delas é fazer o que aconteceu aqui no texto. Deus vai usar pessoas, para te lembrar de quem Ele é. Ele vai usar a própria igreja para te consolar e te levantar do pó. É isso que Ele vai fazer. A primeira forma dele agir é essa. E veja, Ele usou o próprio sacerdote Eli, o próprio pastor, que tinha falado no primeiro momento coisas erradas, mas que agora se conserta e diz, não, peraí, tá errado. Então eu vou liberar uma palavra sobre você. E aí ele libera essa palavra e aquela mulher abençoada. Ah, irmãos, quantas vezes ouvimos esse testemunho aqui? Eu estava sofrendo, eu estava angustiado, estava passando por tantas situações, mas uma pessoa me telefonou. Um irmão me deu um abraço. Um irmão falou comigo. E veja, não é tanto o que se fala, mas é naquele momento exato em que o Senhor quiser usar aquela pessoa, então você será levantado do pó. Grava isso. É pela graça de Deus, não é pelo nosso esforço. Segunda maneira que Deus faz é uma maneira espiritual. Às vezes, irmãos, vai chegar momentos que não vai ter ninguém do seu lado. Ninguém. Isso já aconteceu comigo, talvez com você. Não vai ter ninguém. Às vezes você pode estar longe, você pode estar em outro lugar, enfim, você não vai estar perto da igreja. Mas o Senhor vai estar com você. Você lembra de Elias? Elias fugiu de tudo e de todos. Para Deus mandar uma pessoa lá no deserto onde ele estava, embora Deus pudesse fazer isso, seria muito difícil. Mas Deus podia fazer isso. Mas ele não quis fazer. O que ele fez? Ele manda um anjo levantar Elias. E para quem não sabe, o anjo que vai até Elias é considerado por muitos teólogos como o famoso Malar Adonai, que acredita-se que é o próprio Senhor Jesus, que vai no deserto consolar Elias. Levanta, coma e vai cumprir a sua tarefa. Lembre-se disso. A cura para a tua angústia não vem de você, mas vem do alto. Pode dizer amém? Amém. Que o Deus de toda consolação possa consolar os seus corações. Se tiver alguém entre nós ainda passando por esses momentos de angústia, talvez conhece alguém assim, lembre-se dessa palavra, porque ela serve tanto para você quanto para o angustiado. Vamos orar? E vamos dar, na sequência, início à ceia do Senhor. Oremos.